E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel. Hoje vamos conhecer um pouquinho de alguns carros da marca Miura. Pois é, essa marca que ficou famosa por ter feito um carro que falava. Mas antes de tudo, dá uma conferidinha aí embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts. Lá você encontra de tudo para preparação e eles também têm atendimento via WhatsApp. O número do WhatsApp também está embaixo na descrição. Dá um like nesse vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Certo, a Miura foi uma marca que apareceu lá por 1976, então já faz muito tempo. E ela acabou morrendo lá por 1992. Mas porque apareceram os carros importados aqui no Brasil, e como o Miura era muito caro, ele acabou morrendo, né? Porque não valia a pena. Era melhor você comprar o importado, eles já eram mais modernos, né? Eram mais avançados se comparado ao Miura, né? Porém, o Miura, se comparado ao que a gente tinha antes das importações, ele era muito avançado. Por exemplo, ele tinha o ABS, tá? Então isso era uma coisa bem comum aqui no Brasil. Foi um dos primeiros a aparecer com o ABS aqui no Brasil, tá? Então ele era avançado se comparado aos que a gente tinha aqui no Brasil. Tinha, por exemplo, tá? Ele tinha partida por senha. Tá, assim como o resto do carro, isso era uma coisa bem bizarra, tá? Esse carro tinha umas coisas bem bizarras que a gente vai falar mais pra frente. Só que essa partida por senha parece que alguém pegou um telefone sem fio, cortou no meio e colou no painel, sabe? Tinha uns números lá, você digitava os números e o carro dava partida. Funcionavam, mas é bem estranho. Talvez chegou numa época meio errada, não sei. Ele tinha também a abertura das portas por controle remoto, tá? Tá, na verdade era uma coisa meio adaptada, porque você percebia que os caras simplesmente pegaram uma pistolinha de trava elétrica e colocaram no mecanismo de maçaneta. Então você apertava o botão, acionava a pistolinha e ela abria, tá? Então ele não tinha maçaneta por fora, eu fico imaginando como é que fazia esse problema. Deveria ter algum recurso de backup, né? Senão já pensou, você fica sem bateria, você vai fazer o quê? Né? Então, vamos lá. Que mais? Esse carro tinha um volante com regulagem elétrica. Só que não era aquela regulagem bem moderna que tem hoje, que você aperta um botãozinho para cima, aperta um botãozinho e vai para baixo. Não era assim. Era um negócio bizarro. Você apertava o botão para regulagem, o volante ficava doido para cima e para baixo. Você tinha que parar na posição que você queria. Tá? Então você apertava o botãozinho, o negócio subia, parou. É ali que você queria, tá? Então era um negócio bem bizarro, bem, sabe? Não, mas funcionava, né? Que mais? Esse carro usava, nas últimas versões, né, nos últimos modelos, a lanterna do Gol. Só que algumas pessoas não percebiam isso. Por quê? Porque eles pegaram a lanterna do Gol quadrado, inverteram e colocaram no ponto de cabeça. Vocês estão entendendo? Na verdade, quase todas as peças desse carro eram uma mistura de um monte de carro, tá? Então, tinha farol de 147, lanterna de Chevette, já teve motor de Fusca, teve motor AP, tá? Isso que eu tô falando são vários carros, tá? O Miura não é um carro só, tinha X11, X8, e assim vai, tá? Tinha até uma caminhonete da Miura. Então, isso que eu tô falando aqui, tô misturando todos os carros, tá? Pra tirar uma curiosidades legais aí de todos. Lembrando que o intuito desse vídeo não é contar a história da Miura, é só falar algumas curiosidades aí que vocês com certeza estão achando legal, né? Então, só que o que acontece? Tinha uma particularidade nessa lanterna de Gol quadrada invertida. Ela tinha uma espécie de giroflex dentro do pisca. Então quando o carro se dava seta, passava a luz pro lado assim. Vocês estão vendo aí no vídeo. Olha só que coisa legal, né? Ficou bonito. Eu achei que os caras fizeram essa parte e acertaram na tampa. Só que tem algumas partes que eles, sabe, parece que deu, não sei, não ficou legal assim. Por exemplo, é que eu entendi a ideia deles. Eles colocaram neon, tá? Só que, óbvio que não há neon embaixo, eles colocaram neon no meio assim do carro, no meio do para-choque, vocês estão vendo na foto aí. O que que acontece? Eles queriam fazer com que o carro parecesse futurista. Daí às vezes alguma coisa fica parecendo meio chuningue, né? Hoje em dia, né? Que acabaram que eles não acertaram que seria o futuro, né? Eles imaginavam que todos os carros no futuro vão ter neon por todo carro. Não foi bem assim, né? Inclusive tinha uma versão que falava, tá? Vamos entender isso aí. Eu acho que eles quiseram fazer uma referência, acho que um filme antigo, que eu particularmente não conheço, então não posso falar muito bem, mas que o carro falava e mexia uma sequência de luzes vermelhas na frente do carro. E eles fizeram isso no carro, tá? Só que o que o carro falava?
ele dava algumas informações sobre o motor e mecânica no geral, sabe? Por exemplo, abasteça o tanque de combustível. Tá? Eles pegaram e colocaram uma voz robotizada, de propósito, justamente para parecer um negócio do futuro. Eles podiam ter colocado uma voz normal falando isso. Eles colocaram de propósito uma voz que parece um robô falando, tá? Então ficou... É que isso aí encarecia muito o carro e ela não era uma coisa muito útil, muito funcional. Você consegue viver completamente bem sem isso, tá? Então, claro que foi uma coisa para chamar a atenção do carro, e isso foi legal, tá? Então, hoje em dia ele é conhecido como o carro que falava, então por isso que foi legal, entende? Certo, e para finalizar, mais algumas curiosidades. Miura tinha a versão com lanterna clara, tinha a versão com farol escamoteável, que é aquele farol que abre, e tinha uma versão com motor turbo, que é o que a Volkswagen deveria ter feito, lançar um carro AP turbo de fábrica. Ela fez isso. Por que não deu tão certo? Porque era caríssimo, tá? O Miura sempre foi um carro muito caro e que hoje virou um carro de tuning, tá? Muita gente, não sei se comprou o carro porque achava que era esportivo, daí podia modificar, fez alguma coisa assim, sabe? Então, muitos desses Miura hoje em dia sofrendo com tuning, até porque ele era de fibra, então era fácil você modificar o seu visual, né? Então, acabou virando vítima do tuning. Isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!